Olá! Sabia que qualquer remédio ou suplemento que você toma vai passar pelos seus rins? E que 1 em cada 5 casos de insuficiência renal aguda é devido a medicamentos? Justamente porque uma das principais funções dos rins é de eliminar as toxinas, os resíduos, as substâncias tóxicas que circulam no seu sangue. Eles também retiram o excesso de líquidos, filtrando o sangue para produzir urina. Além disso, os rins mantêm os níveis de eletrólitos, os sais do corpo, equilibrados e produzem hormônios que influenciam na sua pressão, nos seus ossos e no seu sangue. E se alguma toxina lesar os rins, eles podem deixar de fazer o seu trabalho. Por isso que é importante saber se o remédio que você está tomando pode ou não prejudicar os seus rins. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais os 10 tipos de remédios comuns que podem prejudicar seus rins e o que fazer para seus rins não serem lesados. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também, espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de insuficiência renal e muitos nem sabem que tem. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí e me conta, você cuida bem dos seus rins? Tem problema renal? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Alguns remédios podem danificar seus rins. Mesmo que sua creatinina esteja ótima, você esteja urinando bem e você não tenha problema renal. Agora, se seus rins já estiverem danificados, esses remédios podem piorá-los ainda mais, chegando a precipitar uma insuficiência renal crônica, a qual você pode precisar de hemodiálise ou mesmo de um transplante renal. Quando você tem mais chance de os remédios lesarem seus rins? Quais os fatores de risco que devemos ficar atentos? Se você tem insuficiência renal, se é idoso acima de 60 anos, se você fica desidratado, não toma líquido suficiente, ou mesmo está com diarreia ou toma diuréticos, se você tem diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, aquele coração dilatado ou fraco, se está com alguma infecção, se é obeso, obesidade aumenta o risco de insuficiência renal. Isso é coisa que pouca gente comenta. Colesterol alto e aquela pessoa que bebe muito, além de lesar o fígado, pode lesar o rim. Os alcoólatras têm um alto risco de desenvolver insuficiência hepática e renal. Mas como eu falei, mesmo que você não tenha fatores de risco, mesmo que não tenha problema renal, esses remédios podem lesar os seus rins. Vou separar os 10 piores e o último é a maior causa de problemas renais na prática. Então, fica até o fim. Número 1, antibióticos. Várias classes de antibióticos podem prejudicar seus rins de diferentes maneiras. Os aminoglicosídeos, o mais tóxico é a neomicina, depois a gentamicina, a amicacina. Outra classe é as sulfas, por exemplo, Bactrim, pode produzir cristais que não se quebram e bloqueiam o fluxo urinário. A vancomicina também pode causar inchaço e inflamação nos rins, levando à insuficiência renal. E as quinolonas, como ciprofloxacino, que pode levar a nefrite intersticial. E lembrando que se você tem algum problema renal, alguns antibióticos têm que ser titulados. As doses devem ser reduzidas para não lesar ainda mais seus rins. Número 2, laxantes. Em geral, os laxantes são seguros para a maioria das pessoas. Claro que se você desidratar, pode lesar seu rim. No entanto, alguns laxantes prescritos para limpar o intestino na colonoscopia, como fosfato de sódio, podem lesar seus rins. Número 3, antivirais. Se você teve herpes simples, herpes zoster, o médico pode ter prescrito aciclovir ou valaciclovir. Sabia que eles podem causar inchaço e inflamação nos rins e também fazer com que produza aqueles cristais que não se dissolvem. Aqui também se enquadram os antirretrovirais para HIV, o tenofovir, indinavir e outros que podem causar toxicidade nas células tubulares renais. Então, se você tem que tomar esses remédios, fique sempre bem hidratado. Número 4, fibratos. Os fibratos, ciprofibrato, fenofibrato, genfibrosila, utilizamos para os triglicerídeos elevados. Naqueles pacientes com algum grau de disfunção renal, essa classe pode piorar a lesão renal e devem ser evitados. Número 5, remédios para gastrite e azia. Um estudo publicado no JAMA em 2016 identificou que os inibidores de bomba de prótons, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, podem estar ligados a danos nos rins se forem utilizados por longo prazo.
descobriram que as pessoas que usam esse tipo de remédio cronicamente tinham um risco de 20 a 50% maior de doença renal crônica em comparação com quem não usava nada. Embora o estudo não estabeleça uma relação de causa e efeito, quanto maior a dose, maior o risco de problema renal. Número 6. Remédios de pressão tipo inibidores de ECA ou BRAS. Quais são eles? Captopril, enalapril, ramipril de um lado, losartana, valsartana ou mesartana do outro. Essas duas classes podem ser boas e ruins para os rins. Como que é isso? Eles agem na artéria eferente, causando vasodilatação. Então, se você tem insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, elas tendem a preservar a função renal e retardar a perda dos rins. Mas quando a pessoa está muito desidratada ou tem uma insuficiência renal terminal, esses remédios, que antes serviam como um escudo para os seus rins, podem precipitar a hemodiálise, além de poderem aumentar o potássio do sangue. Então, nos casos dos rins estarem muito ruins, o ideal é o médico retirar esses remédios. É tipo aquele balão que está caindo e o balonista tem que jogar o saco de areia para voltar a subir. Número 7. Remédios psiquiátricos. Lítio para distúrbio bipolar pode aumentar riscos de problemas renais. Se os níveis do lítio do sangue estiverem muito elevados, pode causar problemas renais. E antipsicóticos como quetiapina, olanzapina, risperidona em pacientes idosos, esses antipsicóticos atípicos parecem aumentar o risco de hospitalização por lesão renal aguda em 2 vezes. Mas claro, se você toma esses remédios, não pare de jeito nenhum. Converse com o seu médico. Se ele prescreveu, não tem problema. E os top 3, os 3 que mais lesam os rins. Número 8, diuréticos. Nós, cardiologistas, somos os campeões de prescrição de diuréticos. Tanto por serem bons para a hipertensão, quanto para a insuficiência cardíaca. Eles ajudam o seu corpo a se livrar do excesso de líquido. Mas às vezes, eles podem desidratá-lo, o que pode ser ruim para seus rins. Exemplos de diuréticos são furazemida, o Lasix, o principal, o que mais lesa o rim, a hidroclorotiazida, a indapamida e clortalidona. Número 9, contrastes. Você vai fazer uma tomografia com contraste? Melhor ter certeza que sua função renal é boa antes de fazer o exame. O contraste iodado pode induzir uma nefropatia por contraste. E não é só a tomografia que usa contraste. Angiografia, cateterismo cardíaco, urografia excretora, todos eles usam iodo, que pode ser nefrotóxico. Agora, o contraste da ressonância é perigosa apenas para casos de insuficiência renal avançada. Número 10, anti-inflamatórios. Quando a gente pensa em remédios que atacam os rins, tenho certeza que você pensou em anti-inflamatórios. E você está certo. Os anti-inflamatórios como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, lideram a lista dos medicamentos que causam mais danos nos rins devido ao seu uso generalizado. Todo mundo já teve uma dorzinha nas articulações, uma dor menstrual, uma dor de dentro, uma dor muscular e precisou de anti-inflamatórios. E eles resolvem, porém eles podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, resultando em insuficiência renal e também nefrite intersticial. O problema principal acontece se você já tem problema renal e resolve tomar anti-inflamatório. Nesse caso, pode causar falência renal aguda e muitas vezes precisam de hemodiálise de urgência. O risco aumenta a partir do 3º dia de uso. Além disso, o uso a longo prazo, com doses mais altas, também pode ter o mesmo efeito. E uma pergunta frequente. Meu médico recomendou aspirina para evitar derrame ou infarto. E aspirina é anti-inflamatório. Isso vai prejudicar meus rins? Na dose profilática de 81 a 200 mg, não. Mesmo que faça uso prolongado da medicação ou se você tiver função renal reduzida. Mas o abuso da aspirina, aquelas de 500 mg, muitas vezes por dia, durante vários dias ou semanas, além de te dar uma úlcera, pode prejudicar seu rim. Então você pode me perguntar quais analgésicos são seguros para pessoas com doença renal. Paracetamol e dipirona. E se precisar de anti-inflamatório, o ideal seria corticoide, que também tem os seus riscos de outras doenças como osteoporose, aumentar a glicose, cataratas, mas que não lesam tanto os rins. E importante, não é que o remédio não esteja na lista que não lesa seus rins. Tem remédios para osteoporose que lesam, quimioterapia, remédios anti-rejeição de transplante e até suplementos. E como evitar a lesão renal? Não tome nenhum medicamento sem ser prescrito por seu médico, nem mesmo suplementos. Alguns suplementos como cromo, ioimbina, creatina podem prejudicar um rim que já está com problemas. Então cuidado redobrado. Evite ficar desidratado.
Tome bastante líquido para que seus rins possam eliminar as toxinas. A desidratação é um fator de risco conhecido para a insuficiência renal, pois pode fazer com que o medicamento fique muito concentrado e permaneça no seu corpo por mais tempo. Outra coisa, evite beber álcool enquanto estiver tomando medicamentos, pois o álcool leva à desidratação, também aumenta a pressão arterial, coloca você em maior risco de problema renal. Se você tem pressão alta, deixe sempre sua pressão controlada. Tanto pressão alta quanto pressão muito baixa lesam os rins. Se você tem diabetes, também sua glicemia tem que ficar bem controlada para evitar problemas renais. E se você já tem problema renal, passe no seu nefrologista com certa regularidade. E sempre bom relembrar que quem tem problema renal não deve ingerir carambola de jeito nenhum. Deve evitar correr da carambola, do suco ou mesmo da fruta. Ela contém uma substância denominada caramboxina, que é neurotóxica, e se você tem seus rins prejudicados, você não consegue excretá-la. Dessa forma, ela pode intoxicar seu corpo, causando vômitos, soluços incoercíveis, fraqueza, agitação, convulsões e até a morte. Então evite carambola. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre os remédios que lesam os rins? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre infarto e a nossa playlist sobre diabetes. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.